O futebol, ele não volta para o associativo. O futebol não vai voltar para o associativo. O futebol permanece e permanecerá com o Vasco SAF. Isso é definitivo. Não tem a menor hipótese de acontecer ao contrário. A SAF continuará para sempre. A SAF continuará para sempre. Tá? Eu quero deixar claro também que todo o planejamento esportivo e financeiro do futebol continua com a SAF. Quero dizer também que tive uma conversa com alguns responsáveis e diretores da SAF para tranquilizar a todos, nesse momento que, obviamente, que ninguém queria chegar num nível judicial. Fiz algumas anotações para não esquecer, e eu vou começar aqui pela mais importante para mim, que é a questão da ação. Seria muito cômodo para mim, presidente do associativo, e todos sabendo as restrições que eu tinha dentro de um contrato, mas que nunca deixei de sinalizar para o torcedor vascaíno tudo que eu já sabia que estava acontecendo e o que poderia acontecer. Tá? Mas seria muito fácil para mim eu lavar minhas mãos, ficar sentado na cadeira, esperando o caos acontecer, e depois de tudo falar para vocês assim, eu avisei. Seria cômodo para mim. O mais difícil para mim, que seja muito claro, é ter que ter entrado com a ação. Mas eu quero ser muito direto com o torcedor vascaíno. Tem que ter muita coragem para fazer o que nós fizemos. Mas isso tudo é em respeito à instituição Vasco da Gama. Isso tudo é em respeito ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Em nenhum momento nós entramos com qualquer tipo de interesse em briga com o nosso sócio. O que nós fizemos foi uma promessa de campanha, que era fiscalizar e cobrar. Quando muitas vezes eu virei chacota, lutando pelo Vasco, é lógico que machuca, porque eu sei o bem que eu quero fazer ao Vasco. Eu não entrei aqui para brincar com o Vasco. Eu entrei aqui para pagar um preço que muita gente não quer pagar. E eu estou pagando e vou pagar. Eu vou passar por esse processo difícil que está sendo. Mas vocês vão entender o porquê disso. A ação, ela é exclusivamente de proteção a Vasco SAF. Justamente para não acontecer o que aconteceu hoje com o time belga. A ação é para proteger as ações da Vasco SAF. Para que não tivesse nenhum bloqueio com a Vasco SAF e o Vasco fosse prejudicado financeiramente e entrando num colapso financeiro. Eu sou vascaíno antes de ser presidente do Vasco. Que fique muito claro para alguns oportunistas. Eu sou vascaíno e todas as ações que estão sendo tomadas é por proteção a você, torcedor. É você, torcedor. Eu sei o preço que eu estou pagando por vocês e vou pagar. Doa quem doer. Eu vou pagar esse preço. Eu quero também dizer que em nenhum momento a ação ela tem ou teve qualquer intuito esportivo. A ação é jurídica, tá? A ação, o Carregal e o Paulinho Salomão, eles vão explicar melhor. Mas eu quero deixar claro, eu quero ser repetitivo mesmo, que o sentimento de amor que eu tenho pelo Vasco e as injustiças que estão sendo comentadas, muitas vezes maldosas, com relação a mim, as pessoas vão se arrepender. Porque todo o movimento que foi feito foi por tudo que a gente já tinha de informação, mas as pessoas só começaram a acreditar quando as informações eram dadas por veículos praticamente americanos. E mais uma hoje. Nunca tive problema nenhum com relação à sociedade em si. O meu problema nunca foi e nunca será com a SAF. A SAF permanecerá. O meu problema era cumprimento de contrato. Era legitimidade financeira, onde diversas vezes nós pedimos garantias financeiras para que não chegasse nesse nível. Então o Carregal vai falar depois de mim. Eu quero deixar claro, eu sei que depois a gente vai abrir para as perguntas, mas eu quero deixar muito claro para você, torcedor vascaíno. A minha intenção, ela sempre vai ser de fazer o melhor para o Vasco. Não pense que eu estou feliz de entrar na ação. E a culpa não é minha de ter que entrar na ação. Eu fiz isso por vocês. E vou pagar o preço que eu estou pagando, até o fim. Mas eu fiz isso por vocês, com a melhor das intenções, para o Vasco SAF não quebrar. Estou sendo muito direto para vocês. No final eu abro para as perguntas. Eu vou passar agora para o Carregal. Se por acaso eu tiver esquecido de alguma coisa, eu complemento depois. Bom, boa tarde a todos. Acho que as palavras do presidente foram muito claras, objetivas, firmes. O que eu queria ressaltar aqui junto com o Paulo Salomão é que essa decisão ela foi dificílima. Ela não envolveu só nós, óbvio. Ela foi fruto de um amplo debate com toda a diretoria administrativa, com pessoas externas. Foi uma discussão profunda e em determinado momento fomos obrigados a tomar essa decisão. Tá? Eu queria ressaltar também aqui que as mesmas pessoas hoje que estão criticando o presidente, estão criticando a diretoria administrativa, faz parte, acho que todos nós estamos preparados para isso aqui, mas as mesmas pessoas que criticaram o Pedrinho, quando o Pedrinho exigiu uma garantia, que estão criticando agora, essas mesmas pessoas, com certeza, iriam cobrar do Pedrinho, da gente, se em setembro esse aporte não for feito. A gente tem total ciência disso, tá? Então eu queria deixar isso claro porque
Vocês podem, óbvio, nos cobrar por ações, decisões, faz parte. A diretoria administrativa, liderada pelo presidente, tá sujeita a isso, ninguém aqui vai se omitir. Agora, por omissão não. Por omissão, não. Não seremos criticados por omissão. E por uma razão muito clara. A partir do momento que o presidente se coloca à disposição, ainda na candidatura, para ser candidato e abre mão de projetos pessoais, coloca a sua imagem em risco, coloca toda a reputação em risco, isso tinha um propósito, como muito bem você falou. E poucas pessoas, isso eu falo com muita tranquilidade, poucas pessoas teriam a capacidade de tomar uma decisão como essa que o presidente tomou. Porque cabe a nós dar parecer, dar justificativas jurídicas, o pessoal mais ligado à área de finanças dar esclarecimentos financeiros, mas a decisão final ela é do presidente, porque ele é o líder. E poucas pessoas, presidente, tomariam uma decisão dessa, sabendo das críticas, sabendo de críticas até maldosas, mal intencionadas. Então, presidente, você é o líder necessário, você é o líder ideal para este momento e nada é por acaso. Se hoje você está sentado nesta cadeira, e eu só estou sentado nessa, e o Paulinho nessa, porque você é o líder, então assim, as coisas não acontecem por acaso. Então assim, a gente tem muita tranquilidade em relação a isso, tá? Eu queria fazer essa ponderação de início. Eu também quero aproveitar, Paulinho, depois a gente faz um bate-bola aqui, eu queria deixar claro, o presidente já deixou a questão da SAF, mas eu queria deixar claro também uma narrativa que surge sempre. Vocês premeditaram, vocês já entraram querendo o caos. Isso é mentira, mentira. Obviamente que todos nós, assim como vocês, tinham total ciência da situação da 777 no mundo. E aqui eu trouxe uma matéria que saiu no dia 7/11/2003, perto da eleição, 23. No GE, 23, cujo título é 777 omitiu prejuízo de 3 bilhões em processo de compra do Everton, de revista. Aí eu pergunto a vocês, a gente assume, o presidente é eleito, vocês acham que a gente ia desconsiderar uma notícia dessa no GE? Isso é impossível. É óbvio que a gente entrou com dever de cautela, diligência. A gente conversou sobre isso, presidente, antes da eleição. Presidente, temos que monitorar. Talvez tenhamos um problema no curto, médio prazo por conta das notícias. Então seria uma loucura nossa não considerar, não acompanhar a situação da 777 no mundo. Porque no dia 7/11/2003, o GE já estava noticiando. Mas, tá? Ligamos o alerta em relação a 777. Até mesmo antes, já teve aquela discussão lá na época do Cruzeiro, que a proposta foi rejeitada, enfim. Tudo isso, obviamente, nos fez pensar de forma cautelosa no sentido de vamos ter um cuidado em relação a isso, certo? Então não foi nada premeditado. Isso foi considerado pela diretoria administrativa por uma questão de cautela diante dos fatos. Então nada foi premeditado. Não inventamos essas notícias. Eleitos, tentamos por várias vezes interagir de forma mais direta com eles. Numa primeira reunião, o Josh não compareceu, ela estava marcada, ficamos 15 minutos aguardando a entrada dele na reunião e ele simplesmente não compareceu. 15 minutos depois, as pessoas um pouco sem graça, da 777, olha, ele teve uma consulta médica. Esse foi o cartão de visitas do senhor Josh, na primeira assembleia do Conselho. Não é para a gente ligar o alerta? Tentamos uma segunda conversa, não com o senhor Josh, mas com o representante dele aqui no Rio. Se conversou, olha, a relação, eles reconheceram que a relação não era boa, nós também, eles culparam a imprensa, na época, a gente viu muita coisa na imprensa, a gente achou que vocês já estavam entrando com mal intencionados, a gente falou, isso é um absurdo. O que nós fizemos foi, de forma cautelosa e diligente, monitorar isso, porque você é meu sócio majoritário. Nesta conversa, tentamos amenizar ali a relação, teve um compromisso da parte deles que 2 dias depois não foi cumprido, né? Nesta conversa, foi quando pela primeira vez eles deram a entender que estariam dispostos a desfazer do Vasco, de forma muito clara. Nós não procuramos isso. A partir do momento que eles deram a entender, nosso alerta também foi ligado. Tivemos um outro encontro com o senhor Josh. Nesse encontro fomos mais diretos e pedimos a garantia. Com base em quê? Com base em tudo que estava sendo noticiado no mundo. Normal, faz parte. Isso não é nenhum absurdo do ponto de vista jurídico, muito ao contrário, mostra mais uma vez que o presidente, eleito para isso, estava sendo absolutamente diligente e fiscalizando. Normal. Essa garantia foi negada formalmente, sob o pretexto de que, olha, eu entendo que eu não preciso oferecer garantia nenhuma, o contrato não prevê, isso é um ponto sensível, e inclusive se em caso de inadimplemento, vocês ficariam com as ações, tá legal, ele vai ter um pouco crônico. Vocês ficam com as ações aí, pronto. Isso do ponto de vista jurídico não faz nenhum sentido. A garantia não foi dada. As notícias pioraram, de forma bastante intensa. Começou a surgir notícias de prática de crime, de fraude em garantias. Tivemos outra reunião, várias, longas, para analisar o cenário. E eles sinalizam pra gente que querem vender. Isso já tendo sinalizado que, olha, acho que não dá. Se intensifica. Notificamos outra vez. Quer dizer, 777, por favor, me esclareça o que está acontecendo. Eu sou acionista minoritário de uma empresa que você tem 70%. As consequências do seu desastre financeiro vão me impactar diretamente no meu patrimônio. Eu tenho 30%. Resposta. É tudo mentira e eu não posso aprofundar isso porque vai me impactar em outros processos que eu respondo. Eu fiquei tranquilo? Presidente, Paulinho, ninguém ficou tranquilo. Na sexta-feira da semana passada, ajuizamos a ação na terça, eu recebo uma ligação do senhor Lúcio Barbosa para comentar uma notícia que tinha saído, no sentido de que eles estariam procurando
especialistas em recuperação e em crise. Lúcio me liga, eu vejo a matéria. Você viu? Eu falei, não vi ainda. Ele me manda a matéria. Eu vejo, retorno, falo, Lúcio, você está preocupado? Eu estou preocupado. Eu falei, Lúcio, você não sabe de nada? Você não tem uma informação? Não, eu acompanho na imprensa. Eu cheguei em São Januário, convoquei todo mundo e falei, gente, a situação é uma situação absolutamente surreal, porque assim, ninguém sabe de nada, todo mundo acompanhando, o que a gente faz? E depois de uma longa e profunda reunião, com todos os vice-presidentes, com pessoas que nos auxiliam de fora, tomamos a decisão de sim, precisamos preservar o patrimônio do Vasco. A notícia americana lá. Isso. Então assim, não foi... Isso, bem lembrado. Inclusive, com uma notícia que o Jorge teria sido afastado do controle por conta de dívida, por conta de credores, e que ele não comandaria mais nada. E na notificação eles negam, mas não provam. Simplesmente falam que é tudo mentira. Então eu queria que vocês entendessem que foi uma escalada. Ninguém premeditou. Não fomos nós que ajuizamos uma ação na Inglaterra, em Nova York. As notícias são antigas, desde a época que fomos eleitos, já no sentido de que alguma coisa estava errada. Os noticiários já estavam lá fora muito empenhados nessa investigação. No Brasil demorou um pouco, mas em determinado momento, eu acho que todos vocês perceberam que não é normal uma quantidade de notícias dessas. E tomamos uma decisão firme, dura, mas hoje temos a tranquilidade, muito bem lembrado por você, que hoje na Bélgica aconteceu acho que foi uma ação judicial, não foi, presidente? Um bloqueio, o que nos deixa mais tranquilos ainda, porque nós fomos os primeiros que tomamos uma atitude no sentido de proteger o Vasco, acionista minoritário, e a Vasco SAF. Que era o grande medo nosso, era o bloqueio das ações. Exatamente, porque qual é o cenário? Se a 777, um colapso da 777, uma falência da 777, as ações que ela tem na Vasco SAF são um patrimônio. Esse patrimônio seria atingido diretamente por esse colapso. O que faríamos? Não sei. As consequências disso, não tem como avaliar agora. Vamos correr o risco? Essa foi a nossa grande. Vamos correr o risco? Ah, mas tem uma porta. Vamos correr o risco hoje? Porque em setembro, se acontecer o pior, acabou. Aí hoje foi com o time belga, isso. O Vasco. E em setembro, seríamos cobrados. Pô, mas vocês não viram? Tava na cara. Certamente seríamos cobrados. Vocês não fizeram nada. Então, repito, seremos cobrados por ações, mas jamais por omissões. É nosso dever, é nossa obrigação, como vascaínos, zelar pelo patrimônio do clube, pela SAF, que é patrimônio do clube. Então eu queria deixar isso muito claro, para encerrar esse tipo de discussão. Não houve da nossa parte nenhuma premeditação em relação ao que aconteceu. Não fomos eleitos para isso. Essa situação aconteceu, fizemos na hora que deveria ter sido feita. Não é isso, presidente? Mais uma adenda, assim, era uma situação difícil, porque a gente está falando de uma semana que poderia ter um Vasco-Flamengo, tá? Então, assim, as pessoas acham que a decisão, ela parte só de um aspecto, nesse caso era jurídico, e eu estou muito bem acompanhado do meu corpo jurídico, representado pelo Paulinho e pelo Carregal, e eu dei um pitaco do aspecto esportivo, que mesmo sem gerenciamento, eu falei, gente, não tem como a gente segurar para depois do Vasco-Flamengo, só que depois do Vasco-Flamengo a gente ainda tem Vasco-Fortaleza, e depois do Vasco-Fortaleza a gente tem Vasco-Palmeiras, mas eu sei do impacto do Vasco-Flamengo. A resposta é muito direta. Você quer salvar o Vasco? Então tem que entrar agora. E eu sabia que as pessoas não entenderiam. Eu sabia que iam jogar pra galera. Entrou na semana de Vasco-Flamengo, agora que o Vasco não sei o quê. Isso é proteção pra você, vascaíno, é proteção. Ninguém entrou aqui brigando. Eu quero que eles honrem tudo e que volte ao tudo normal. E se isso não acontecer, que entre outra empresa e respeite o Vasco dentro das questões contratuais e dentro da questão histórica do Vasco, que não é o caso da briga judicial. A briga judicial, infelizmente, acontece por questões jurídicas. Ela não entra no campo esportivo, ela não entra no campo se tem sentimento pelo Vasco ou não. É uma ação imediata e emergencial. Que isso fique muito claro para o torcedor vascaíno.